Olá, boa noite, muito bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas. Hoje o nosso episódio número 50. E aqui eu vou responder dúvidas dos colegas médicos que desejam iniciar ou ampliar seus atendimentos via telemedicina e ter mais liberdade. Eu sou Asdrubal César, sou médico, professor universitário, e hoje eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos relacionadas à receita digital. Então fique à vontade para perguntar durante a live e no final eu vou responder. Quem está aqui no Instagram é melhor para deixar as perguntas lá no YouTube. Então, se quiser seguir lá no canal no YouTube, é o canal Telemedicina na Prática, tá? Lá no YouTube. E aqui no YouTube, como eu falei, tem um chat. Vocês podem deixar aqui as suas perguntas e vamos interagindo por ali, tá certo? E hoje iniciamos a nossa primeira semana do aquecimento workshop Telemedicina na Prática. Então, que ele vai acontecer entre os dias 20, 22 e 24 de março. Então, aproveite, né? Já fica de olho aqui, entra lá no link que está na bio, sua inscrição. E aproveite também, como eu falei, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? E deixa aqui o like, e manda essa live aí, ou o nosso conteúdo, para quem você sabe que precisa também saber mais informações sobre telemedicina. Então vamos lá, a famosa letra de médico está com os dias contados, né? Felizmente, né, com a receita digital tudo fica mais fácil, então para o médico e para o paciente. Por isso a live de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre receita digital e você vai entender como ela ajuda a ampliar os seus atendimentos. Então, primeiro, o que não é uma receita digital, tá? Então a receita digitalizada, essa que você faz no papel, carimba e faz a sua assinatura e faz uma foto dela ou digitaliza no scanner, isso não é receita digital, tá? Isso daí é apenas uma cópia, né, de uma receita. Não tem valor nenhum essa receita, né, se a gente falar do valor de documento, tá? E também, se for um medicamento que é tarjado e receita controlada, não vai ser possível o paciente adquirir esse medicamento ou ser dispensado na farmácia, tá? Então, essa é uma das perguntas que a gente recebe muito. Ah, eu posso fazer uma receita, carimbar, tirar uma foto e mandar para o paciente? Não vai funcionar, não é o certo, tá? Isso é uma receita digital, não, isso é uma receita digitalizada. Então, é uma cópia simples, tá? Uma receita digital, ela é assinada eletronicamente, tá? Então, ela é um documento válido. Outra pergunta é se posso enviar a receita para outros estados. Isso é muito legal porque antes mesmo da telemedicina, em 2020, né, para fins de teleconsulta, já havia uma portaria ministerial, desculpa, já havia uma lei, né, não foi nem portaria ministerial, uma lei sobre a questão das receitas e foi atualizado, né, lá junto à Anvisa, que qualquer médico do Brasil poderia fazer uma receita de qualquer estado e um paciente poderia adquirir o medicamento numa farmácia de outro estado, por exemplo, né? Poderia ser feito o aviamento dessa receita em qualquer estado da federação. Então, isso já foi muito importante, porque quando veio a possibilidade da gente usar a telemedicina, já existia legislação sobre isso. Então, até receitas controladas também. Há um tempo atrás, o paciente só podia comprar no estado onde foi emitida a receita. E hoje não. Hoje, tanto para telemedicina quanto no presencial, o paciente não precisa mais se preocupar com isso. Ele pode pegar a receita que foi emitida por um médico, por exemplo, aqui de Santa Catarina, e adquirir a medicação dele lá no Recife, em Pernambuco, né? Ou em Curitiba, no Paraná, e qualquer lugar, tá? Quais as informações, essa foi outra pergunta que a gente recebeu também, quais informações devem constar na receita digital? Segundo, né, o Conselho Federal de Medicina, são 9 informações que devem estar nesses documentos digitais, né, entre eles a receita digital, tá? Então, o nome completo do médico, o seu CRM, em caso, né, dele ser especialista ou divulgar especialidade, o RQE, o nome do paciente, o CPF do paciente, tá? Então tem resolução específica sobre receita digital e lá diz que tem que ter o CPF do paciente, tá? Claro que se é uma pessoa que não tem CPF, né, uma criança que não tem CPF,
ou um estrangeiro, você vai botar lá uma justificativa. No caso de estrangeiro, né, que está residindo no Brasil ou que está precisando de atendimento no Brasil, você põe o número do passaporte dele, por exemplo, tá? A data e a hora da emissão, isso na Receita Digital sempre vai ter, porque quando ela é emitida tem uma assinatura digital e lá vai sair a data e a hora, tá? Um endereço, né, do médico, né, mesmo que a telemedicina, você tem que ter um endereço, né, que nem um consultório, tem que ter um endereço registrado lá no CRM. Então, esse endereço deve constar na Receita. Se você está trabalhando para uma empresa, vai constar o endereço da empresa, da sede dessa empresa, tá? Vai ter um QR Code, né, e um token, que é gerado pelo serviço de assinatura digital, e também um código de desbloqueio do documento, tá, que o paciente vai receber. Vamos ver aqui outra pergunta que nos deixaram. Aqui, o pessoal também que quiser deixar perguntas aqui no chat, fica à vontade. Tá? Boa noite, quem está chegando, boa noite. E vamos lá. Outro, receita digital pode ser emitida pelo prontuário eletrônico? Sim, quando o prontuário eletrônico tem essa ferramenta, tá? Então, se você tem um prontuário eletrônico ou pretende contratar um prontuário eletrônico, pergunta à empresa se eles têm a emissão da receita digital. Geralmente tem, porque isso daí é uma coisa que anda junto aí com a questão do prontuário eletrônico, tá? Se eles não têm o próprio, eles usam geralmente de uma empresa que eles fazem a integração, tá? Agora, você vai contratar um prontuário eletrônico e não tiver a possibilidade de receita digital, já acha um ponto negativo, né? Então, contrata um que tenha, né, essa integração ou a possibilidade de emissão da receita digital, tá? Outra pergunta é: por quanto tempo vale a receita digital? Ela obedece os mesmos padrões da receita física, tá? Então, por exemplo, tem medicamentos, né, controlados que têm um determinado tempo para a pessoa poder aviar essa receita, tá? Então, antibiótico, medicamentos, né, tarja vermelha com retenção de receita, geralmente tem um prazo aí de alguns dias para a pessoa poder adquirir o medicamento, né? Se eu não me engano, teria que olhar de novo, assim, as resoluções da Anvisa, né? Mas antibiótico é poucos dias, é tipo 7 dias, né? Poucos dias para poder fazer a compra com aquela receita original, tá? Então, a receita digital e a receita física que você faz, elas obedecem os mesmos critérios aí das normas da Anvisa, do CFM, tá? Da legislação corrente, tá? A diferença é que ela é emitida de forma digital. Além disso, perguntaram também o que pode ser emitido de forma eletrônica, tá? Tem uma pergunta aqui que nos deixaram, vou deixar para o final e já respondo já, tá? Então, a outra pergunta é sobre o que pode ser emitido de forma eletrônica. Quais documentos médicos, né, você pode emitir de forma eletrônica? Então, a receita, né, digital, você pode emitir pedido de exames, solicitação de exames, que nem um documento, que nem um papel que você tem lá do receituário que você faz lá na tua clínica, é a mesma coisa, tá? Você vai fazer, só que eletrônico. E aí você vai escrever lá o pedido dos exames que você quer. Relatórios médicos, encaminhamentos, né? Quando você faz o encaminhamento para outro colega, você pode também fazer de forma eletrônica. Atestados, né? Pode ser feito também, tá? Existe um ponto que não pode ser feito, que ainda, né, está em discussão, mas é o atestado de saúde ocupacional da medicina ocupacional, tá? Para fins de admissão, demissão, né, do trabalho, e esses aí só podem ser feitos na medicina ocupacional, tá? E por hora, com exame presencial. Mas os outros documentos médicos, todos podem ser feitos de forma online, e você pode emiti-los, né, de forma digital com a sua assinatura digital, com certificado eletrônico, tá? Então, vamos à pergunta aqui, né, que foi deixada pela colega, né? Se o CRM disponibiliza prontuário eletrônico, como funciona? Não, o CRM não disponibiliza prontuário eletrônico, tá? O Conselho Federal de Medicina e os CRMs, né, locais dos estados, eles disponibilizaram um sistema de prescrição eletrônica, tá? Então, nesse sistema de prescrição eletrônica, você pode, né, utilizar do CRM do seu estado.
tá? Mas ele não é um sistema de prontuário eletrônico, tá? O CRM não disponibilizou isso, certo? Mas verifica no estado que você tem o seu CRM, a tua inscrição, entra lá que existe uma ferramenta de receita, né? De receituário eletrônico, tá? Então, você pode entrar aqui do Santa Catarina, hoje mesmo eu usei, né? Então, você pode ver no seu estado como é que está sendo o uso disso. Geralmente, como é que funciona, né? Na maioria dos conselhos regionais de medicina. Você vai lá na área do médico, lá no site do teu Conselho Regional de Medicina, tu vai lá na área do médico, clica lá, vai entrar com seu login e senha, né? Cadastrado lá no Conselho Regional de Medicina, e vai ter uma área lá, uma aba de receituário eletrônico, ou receitas, né? E aí você vai lá e clica e vai usar ali, tá? Agora, não tem prontuário eletrônico dentro desse sistema, tá? Vamos ver se temos mais algum comentário aqui no Instagram. Como eu falei, eu não consigo ficar acompanhando no Instagram, estou aqui ao vivo no Instagram, mas aqui no chat do YouTube que a gente está acompanhando aqui o pessoal que manda pergunta, tá? Muito bem, então, pessoal. Além disso, né, a questão de algumas perguntas que nos mandam com frequência também sobre receita eletrônica, né, ou receita digital, eu vou aproveitar e eu mesmo vou falar aqui com essa pergunta, né? Ah, aqui tem uma pessoa que também me mandou mais uma pergunta aqui, né? Em relação a uma plataforma de telemedicina. Então, assim, ó, vamos diferenciar uma coisa aqui. Às vezes a gente fala plataforma, as pessoas pensam assim que é tudo igual, né? Primeiro, prontuário eletrônico que tem ferramenta de videochamada. Isso também a gente acaba chamando de plataforma para telemedicina, tá? Porque tem o prontuário eletrônico e tem a ferramenta de videochamada lá dentro e também de receituário eletrônico, que é fundamental. Aí temos várias empresas, né, que fazem esse serviço. Eu uso de uma empresa chamada AmpliMed, tá? É o que eu uso no meu dia a dia de consultório. E faço telemedicina através dela também, tá? Isso é para o meu uso pessoal, dos meus pacientes, né? Consultório particular, tá? Então, eu gosto muito dessa ferramenta, eu uso ela até antes mesmo, lá de 2020, porque já era o meu prontuário eletrônico do consultório. E aí, em 2020, quando aconteceu, né, da gente poder utilizar a telemedicina para teleconsulta, foi só eu entrar em contato com a empresa e ativar a ferramenta de videochamada que eles já tinham, tá? Então, foi muito prático. Agora, tem outra coisa que a gente também chama de plataforma de telemedicina, que são as empresas que captam pacientes, né? Elas oferecem serviço para esses pacientes e tem médicos que trabalham para essas empresas. Aí ela vai fornecer todo o sistema que você vai utilizar, porque você está trabalhando para ela, tá? Entendeu a diferença? Então, uma é você, profissional liberal, que está atendendo seus pacientes. Você precisa ter um prontuário eletrônico, ferramenta de videochamada e tudo mais, para fazer isso bem, bem legal, certo? Então, esse é você. Agora, você vai atender para uma empresa, vai trabalhar para uma operadora de saúde que faz telemedicina e tal. Então, eles vão fornecer o sistema deles, porque os pacientes são deles, a agenda é deles e tudo é deles lá, né? E você vai estar prestando serviço para eles, tá? E aí você faz o serviço e vai receber por isso, né? Tá? São duas situações diferentes, tá bom? Tá certo? Existem outros também, né? Prontuários eletrônicos. Eu sempre aconselho o pessoal a olhar, ver o que é que se adapta melhor à tua realidade, tá? A minha realidade, como eu falei, eu uso para o meu consultório, que eu faço híbrido, né? Eu faço telemedicina, eu atendo presencial, e a Amplimed já é um prontuário que eu uso há muito tempo, e eu gosto, né? Já estou acostumado, né? Acho que depois até a Cris deixa um link aqui embaixo, né? Também para quem quiser conhecer a ferramenta, né? Aí chegou a pergunta que eu mesmo ia fazer também, né? Sobre as receitas, né? Receita amarela, receita azul, né? B1, B2, tá? Essas receitas, elas não, a gente não consegue emitir elas de forma digital, tá? Mas você pode emitir essas receitas de forma física, né? Enviar ao paciente ou ele retirar, e também elas podem ser aceitas em qualquer estado da Federação Brasileira, tá? Da, tá dentro da legislação lá que eu falei das receitas, tá? Mas por enquanto,
A receita digital, ela serve para medicamentos não tarjados, tarja vermelha ou tarja vermelha com retenção de receita, tá? Aí você consegue mandar de forma digital, tá? Isso é Amplimed é o nome dessa empresa que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Em relação ao endereço, que você perguntou também, como o Conselho Federal de Medicina fala que tem que ter um endereço lá na tua receita eletrônica ou nos documentos emitidos, isso também no presencial tem que ter, você não faz uma receita no presencial e não tem nada lá no rodapé do teu endereço de telefone, né? Tem que ter a sua identificação, tem que ter o seu CRM, é igualzinho, não tem diferença nenhuma, tá? A mesma coisa que a gente faz no presencial, a gente faz na telemedicina e vice-versa, tá? Então, que endereço você vai colocar? Ah, eu não tenho consultório, mas eu estou atendendo via telemedicina. Você vai colocar um endereço que você tem junto ao Conselho Regional de Medicina. Afinal de contas, você fez a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e eles pediram um endereço, não pediram? Então, você põe aquele endereço, tá? É claro que o melhor é ter um endereço comercial, né? Não sei o endereço da tua casa, né? Seria o melhor, tá? Então, se você não tem, muda, né, um endereço comercial de correspondência com alguém, ou, né, você faz um coworking, mas tem que ser um endereço também que você receba mesmo as correspondências, seja um endereço que você tenha junto ao Conselho Regional de Medicina do seu estado, tá? Ok? Se pode atender somente do consultório de casa? Sim, é um modelo 100% online, né? Você vai trabalhar, né, em home office, tá? Claro que sempre tem essa questão, né? E o exame físico? Tem partes do exame físico que eu entendo que precisa e tal. Aí você vai ter que encaminhar esse paciente para um exame presencial com outro colega, se você não tem local de atendimento, tá? Mas tem vários colegas hoje em dia que já estão 100% online, atendem para outras empresas, atendem particular, né? E já estão 100% online. Tem até um neuropediatra que acompanha nas redes, né? E ele está 100% online, né? Lá, né? Agora me fugiu o nome dele, agora que tem muita coisa hoje acontecendo, né? Mas é um neuropediatra, eu tenho acompanhado ele nas redes e acho bem interessante, né? O material dele é bem legal e ele está 100% online. Então, o que acontece? Quando o paciente vem para uma consulta, ele já está sabendo que é online, ele sabe que não tem o exame físico, mas você precisa, né, relatar isso num termo de consentimento livre esclarecido, deixar isso bem, bem claro, né? E Cris colocou ali, Gustavo Holanda, né? Isso aí. Vamos ter a live com ele quinta-feira. Isso aí, Cris, ela já agendou. Então não percam essa live, né? Vai ser bem legal. Então, você tem que deixar claro para o paciente que, se houver a necessidade do exame físico, ele vai ter que procurar um outro médico ou um pronto atendimento, e isso vai estar à parte da consulta que você está fazendo, tá? A consulta de telemedicina, ela é uma consulta que nem a consulta do consultório, né? A consulta de consultório, a gente está prestando, né, vamos dizer assim, uma consultoria. A gente vai ver uma situação e vai elaborar uma hipótese diagnóstica, né, ou vai fazer um encaminhamento. Às vezes você não consegue, em uma consulta mesmo de consultório, às vezes resolver aquele problema de forma integral. Você às vezes vai precisar de um retorno, você às vezes vai precisar encaminhar para um outro colega de uma especialidade. É a mesma coisa na telemedicina, tá? Mas tem que deixar isso claro, que a telemedicina tem a limitação do exame físico e que, se for necessário, o paciente está ciente que ele vai ser encaminhado, tá? Se você quer esse modelo 100% online, é assim. Agora, você pode também estar trabalhando para empresas, né? Tem operadoras de saúde, seguro-saúde, que fazem, né, tipo um pronto atendimento de telemedicina. E elas também, né, já tem lá toda a questão da documentação, os pacientes já sabem como funciona, e aí você vai estar atendendo 100% online também, tá? Eu tive proposta para ficar 100% online, né? Mas eu não quis porque eu tenho outras demandas e outras coisas que eu faço no meu dia a dia, que eu gosto de estar no presencial também. Mas tem a possibilidade hoje em dia, tá? Tem empresa que oferece, às vezes, 30 horas aí de telemedicina, 40 horas, dependendo, tá? Deixa eu ver aqui. Você pode fazer um sistema híbrido, né, profissional, estando em outra cidade, parte do exame físico pode ser assistida pelo médico em consulta, em clínicas, mas por uma enfermeira também, ou outro profissional de saúde, né? Então,
Isso aí é o seguinte, primeiro vamos falar entre médicos, né? Isso é a teleinterconsulta, tá? Então, isso daí eu acho que é algo muito bom, porque vamos pegar especialidades que não são fáceis de se encontrar, principalmente no interior do país, né? Eu sempre uso o exemplo da genética médica, né? Onde é que tem um geneticista? Até nós aqui, colegas médicos que estamos aqui nessa live, quem já viu um geneticista de pertinho, né? E falou oi para ele, né? Ou, né, ao vivo e a cores, né? É raro, né? É uma especialidade raríssima, tá? Até vou brincar aqui com vocês. Escreve aí quem já viu um geneticista de perto, tá? Já conversou com ele ao vivo aqui, né? Um médico especialista em genética médica, né? Não vale na faculdade, tá? Tem que ser fora da faculdade, depois que você se formou. Então, veja que interessante. Você, um pediatra, tá? Com uma criança e precisa de uma consulta com um médico especialista em genética médica. Por que não fazer essa teleinterconsulta, né? Então, o médico pediatra junto com a família, com a criança, e o médico geneticista, que está, às vezes, a 400, 600 quilômetros de distância, num link, ao vivo, né, juntos. E aí, o médico que está lá presencial, ele pode ser, né, os olhos, ouvidos, né, mãos do médico geneticista que está à distância, que vai estar ali orientando também o exame físico, a consulta, junto com esse médico que está junto com a criança, né? Então, um exemplo, outro exemplo de teleinterconsulta. Ó, uma área interessante para ter teleinterconsulta, oftalmologia, né? Então, o oftalmologista está lá em outro local, que também, né? Até oftalmologia, se a gente falar de interior do Brasil, tem muita gente que não tem acesso a um oftalmologista, né? Então, o oftalmologista está em uma localidade e o médico de um pronto atendimento, que está atendendo um paciente com um trauma ocular, alguma coisa assim, pode estar recebendo as orientações desse médico oftalmologista à distância para dar o melhor atendimento para aquele paciente até ele chegar num centro de referência, né, de tratamento oftalmológico, certo? Isso é muito bom, é um ganho para o paciente, né? Isso é uma vantagem que a telemedicina nos trouxe, tá? Além disso, vamos dar questão, por exemplo, ainda na oftalmologia, vamos dizer que não é o médico que está lá com o paciente, mas é um equipamento que está lá e precisa ser operado por alguém que é treinado, né? Uma operadora, um operador do equipamento, né? Então, vamos pegar um retinógrafo digital. Então, o médico oftalmologista está em outra cidade, o equipamento está disponível numa cidade do interior para fazer o exame dos pacientes diabéticos e hipertensos de uma localidade. Então, tem que ter um profissional de saúde capacitado para utilizar aquele equipamento, colocar lá o paciente e o envio das informações para esse especialista. Vou dar outro exemplo que é feito aqui em Santa Catarina já há alguns anos, que é a teledermatologia com o dermatoscópio digital. Então, existe um serviço de telesaúde lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eles têm um serviço de teledermatologia. Como é que é feito? Eles dão um treinamento para as equipes de saúde do interior, né, de saúde da família, para as enfermeiras técnicas, e elas vão fazer a coleta das imagens e enviar para esse serviço de teledermatologia. Então, não é o médico que faz a coleta, é uma enfermeira, por exemplo, que foi treinada, né, para o uso do dermatoscópio, coleta das imagens que são enviadas para o dermatologista. Isso é um exemplo também. Então, creio que com esses exemplos eu ilustrei aí a pergunta do nosso colega, né? Isso aí. Olha só, ele também comenta, né, que nunca viu, né, um geneticista, né, no interior do Ceará não tem muitos especialistas, né, mas é muito difícil o acesso, né, no interior a algumas especialidades médicas. Então, veja que importante que é a telemedicina nessa modalidade da teleinterconsulta, tá? A outra colega falou que trabalhou com uma numa UTI, né? Ah, certo. O nosso colega também aqui, né, grande, Dr. Rubens, né, que sempre está acompanhando aqui, também já recebeu proposta de plantão de laudos de eletrocardiograma por telemedicina. Isso. Aliás, o uso da telemedicina formal aqui no Brasil, organizado, o primeiro uso foi justamente para isso. Eram feitos eletrocardiogramas, por exemplo, no interior, cidades do interior, e eram enviados para os centros de referência, né, na capital, por exemplo,
quando eu estava no Rio de Janeiro, né, lá no tempo do fax, a gente estava lá, recebia um fax, e aí o pessoal lá da cardiologia, os residentes, com os staffs, né, iam lá vendo o eletrocardiograma que chegava por fax, davam um parecer e enviava de volta, né? E quando era alguma situação mais complexa, ou uma emergência, ou uma urgência, até ligavam para aquela localidade e trocavam informações com o médico. Isso daí ajudou muito, muita gente, né? Isso aí, né? Muito bem. Muito bem, pessoal. Muito boas as perguntas também. Obrigado aí por ter encaminhado aí essas perguntas. Foi muito bom, que enriqueceu mais aqui a nossa conversa também, né? Então, esse sistema híbrido, eu acho muito viável, tá? Eu acho muito legal, abre muita possibilidade para levar, interiorizar mais ainda o acesso das pessoas aos serviços médicos e serviços de especialidades médicas, tá? Porque a gente sabe que, na verdade, não falta médico no país, né? A gente não tem falta de médicos no Brasil, né? Pelo contrário, a gente está com um número já que passou do adequado, né? Só que a gente tem uma má distribuição geográfica dos médicos, porque isso passa por vários fatores, né? Condições para trabalhar, condições, né, também da localidade, para o médico se fixar, né? Então, assim, o cara vai sair lá de um local que ele está bem estabelecido, tudo para ir para o interior e sem perspectiva, por exemplo, de um plano de carreira, né? Isso pode não ser atrativo, né? Então, por isso que hoje a gente tem essa discussão, né? Falta médico, não falta médico. Está faltando uma distribuição melhor dos médicos. E a telemedicina, no meu ponto de vista, ela abre essa possibilidade da gente poder levar, né, a interiorização da medicina com mais facilidade e mais rapidez e dar um atendimento mais adequado para quem precisa, tá? Então, a telemedicina, ela é uma grande oportunidade para os médicos, para os pacientes e para o sistema de saúde como um todo. Eu acredito muito nessa ferramenta como uma ferramenta que vai dar mais acesso às pessoas aos serviços de saúde. E para os médicos, eu também acredito nessa ferramenta como uma ferramenta que proporciona qualidade de vida, proporciona liberdade, né? Liberdade geográfica, por exemplo, tá? Então, ela é muito legal, né? É uma ferramenta muito, muito legal para todo mundo, tá? Certo. A pergunta sobre a questão da medicina ocupacional. Tá, vou recapitular rapidinho, então. Então, assim, ó, a emissão de ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Que é para admissão, demissão, periódico, tá? E retorno ao trabalho. Esse atestado ainda, né, não está previsto que pode ser feito por telemedicina, né, sem o exame presencial do paciente, tá? Então, a norma vigente diz que para emissão de ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, admissional, demissional, periódico e retorno ao trabalho, né? São aqueles atestados feitos, né, na saúde ocupacional, né, na medicina ocupacional, você tem que ter o exame presencial do paciente, tá? Então, isso daí é uma condição que ainda existe vamos dizer assim, não digo que é uma restrição, né? É uma questão que ainda tem que ser solucionada, né? Que você vai ter mais discussões sobre isso, tá? Porque já a perícia, né? Por exemplo, a perícia já tem resolução sobre perícia, né? Então, a perícia médica já tem uma resolução falando sobre o uso da telemedicina na perícia médica. Mas na saúde ocupacional, para esse fim, para a ASO, né? Para atestado de saúde ocupacional, ainda não se chegou aí é um consenso, né? Então, não pode ser feito a princípio, tá? Mas, para quem é médico, né, do trabalho, que está acompanhando, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela já emitiu uma diretriz, né, sobre o uso da telemedicina na medicina ocupacional, tá? Então, é só acessar lá o site deles, dar lá uma procurada que tem lá, tá? Durante essas semanas aí que antecedem o workshop, talvez vamos ter a oportunidade de falar disso de novo. E também, quem se inscrever para o workshop tem lá uma caixinha de perguntas, né?
você pode participar, uma enquete, né? Depois, quando começar o workshop. E lá na enquete, se me mandar essa pergunta, aí fica mais fácil para eu mandar o link dessa diretriz, né, da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, tá bom? Aí já fica o convite aí para se inscrever no workshop e participar. E aí lá você pode mandar essa mesma pergunta ali, ou uma pergunta sobre isso, que eu mando mais informações, tá? Mas é isso aí, tá? Então, pessoal, vamos falar, né, já que a gente tocou no assunto aqui do workshop, tá? Então, o workshop, né, é para quem é médico, tá? É um evento exclusivo para médicos, tá? E para médicos que estão interessados no caminho mais rápido para iniciar na telemedicina com segurança, ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade, tá? Então, participe do workshop Telemedicina na Prática, um evento exclusivo para médicos, gratuito, 100% online, e que vai ser nos dias 20, 22 e 24 de março, agora desse mês aqui de 2023, tá? E qual vai ser a nossa programação? Vamos ter 3 aulas que você vai ver a telemedicina com outros olhos, tá? A primeira aula vai ser no dia 20 de março, oportunidades na telemedicina para os médicos ampliarem os seus atendimentos. A aula 2, que vai ser no dia 22, exame na telemedicina, não é? E a aula 3, no dia 24 de março, o passo a passo seguro para você fazer seu primeiro atendimento em até 30 dias. Toda semana eu faço lives aqui no Instagram ou no YouTube, né? E você pode enviar sua pergunta que nós vamos responder aqui nas lives. Envie as perguntas lá no direct ou durante a live, que nem a gente fez hoje. Tem o chat, pode ir mandando a pergunta, a gente vai batendo papo, né? Que isso daí enriquece, né? Quando vocês mandam perguntas aqui ao vivo, a gente vai conversando, né? E a gente até fala de outras coisas, né? Além da telemedicina, né? Que é a carreira médica também, né? A gente acabou falando um pouquinho sobre isso, nessa dificuldade aí de interiorização dos médicos, né? E que não falta médico, né? Temos bastante médicos, né? E médicos, né? Aqui no Brasil é uma referência em medicina, né? No mundo, né? Então, né? Vamos, né? Estimular aí e cobrar, né, das nossas lideranças políticas aí, né, que tenham aí um plano de carreira aí também para os médicos se interiorizarem aí pelo país. Mas a telemedicina já é uma grande parte dessa solução do problema, né? Então, vamos utilizar a telemedicina para levar mais saúde, mais consultas aí especializadas e também acesso para as pessoas aos serviços médicos, tá? Além disso, também, ela pode ser uma boa ferramenta para organizar as demandas aí dentro dos serviços de saúde. O setor privado já descobriu isso, né? Eles já estão utilizando para organizar a demanda, e isso abriu um espaço muito bom para quem é médico especialista em medicina de família, especialista em atenção primária à saúde, porque a atenção primária à saúde, ela é a base, né, da organização da demanda, né, dentro do sistema de saúde, como as pessoas vão buscar os serviços de saúde dentro do sistema e da racionalização dos recursos humanos, materiais e financeiros no sistema de saúde. Então, os planos de saúde já estão, né, de olho aí na medicina de família, na telemedicina, como ferramentas de organização aí das suas demandas, tá? Então, pessoal, uma boa noite para vocês e amanhã tem outra live, tá? Vai ser live todo dia, tá? Até mais. Tudo de bom.